Vamos lá agora para a questão 8, que basicamente diz isso. O sistema de alimentação de um robô é constituído por dois conjuntos de 4 pilhas AA recarregáveis. Cada pilha ela tem essa capacidade aqui, 1,2 volts por 800 mAh, e sabe-se que um dos conjuntos é de uso exclusivo dos motores, ou seja, desses dois conjuntos, um aqui é exclusivo do motor. O robô ele possui dois motores que consomem cada um 300 mAh. Então aqui a gente já pode adiantar que o consumo total dos motores vai ser 600 mAh. O microcontrolador e o conjunto de sensores consomem 400 mAh. Qual a autonomia prevista para o robô se deslocar em linha reta? Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui? Para o robô ele se deslocar em linha reta, ele precisa ter o sistema de motores funcionando, ou seja, o conjunto de pilhas que alimenta esse motor ele tem que estar em funcionamento. E também a gente precisa do sistema do microcontrolador funcionando, porque é o microcontrolador que vai enviar esses sinais para o robô poder fazer esse movimento. Então, para definir a autonomia, a gente precisa descobrir qual desses dois sistemas, ou seja, o sistema de motor ou sistema, que a gente pode chamar de M, ou sistema de microcontrolador e sensor, que a gente pode chamar de MS, qual desses que tem a menor autonomia. A menor autonomia, como o robô ele precisa desses dois sistemas, a menor autonomia vai ser justamente a autonomia que o robô vai ter. Porque se para ele se deslocar em linha reta ele precisa dos dois, assim que um parar, ele já não se movimenta mais em linha reta. Então a menor autonomia é o que a gente precisa calcular. Então, vamos lá. Os dois motores consomem cada um 300 mAh. Então, eu vou separar aqui por motor e sensor para a gente fazer esse cálculo aqui de autonomia. Então, o que a gente tem disponível são 800 mAh em 1 hora. E o que a gente tem para consumir, como são dois motores, a gente tem 600 mAh. Então, o que a gente pode descobrir aqui com base nessa informação? Se ele diz aqui que são 800 mAh, ou seja, ele fornece esse conjunto de pilhas, ela fornece 800 mAh durante 1 hora. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a regra de 3, associação de razão e proporção. Se 800 mAh consegue alimentar o robô por 1 hora, se então um consumo de 600 mAh vai ter autonomia de quanto tempo? Ou seja, se 1 hora se ele consegue fornecer 800 mAh durante 1 hora, se a gente só consumir 600 mAh, qual vai ser o tempo de duração total? Agora veja que pode ser uma pegadinha que muita gente pode cair. Com um menor consumo de corrente, é esperado que a gente consiga uma maior duração. Ou seja, quanto menor o consumo, maior a duração. Ou seja, tratam-se de grandezas inversamente proporcionais. Então, no caso de grandezas inversamente proporcionais, a gente inverte a posição de um dos termos. Então, por exemplo, aqui, como é que ficaria esse cálculo? Ficaria, então, 800 sobre 600. Ele tem que ser proporcional ao inverso disso daqui. X sobre 1. Esses zeros aqui a gente pode cortar. A gente tem que 8 sobre 6 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Beleza? Então, x sobre 1 é a mesma coisa que x. Então, escrevi muito grande, né? X ele seria então 4/3 de hora. 4/3 de hora, para ficar fácil, a gente pode decompor isso aqui entre 3/3 mais 1/3. 3/3 é a mesma coisa que 1, ou seja, 1 hora, que equivale a 60 minutos. 1/3 de hora é a mesma coisa que 1/3 de 60 minutos, que é a mesma coisa que 60 sobre 3, que é 20. Ou seja, 60 mais 20, 80 minutos. Então, a gente tem que a autonomia dos motores é 80 minutos. Aqui, para o conjunto de microcontrolador e sensor, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Disponível, a gente tem 800 mAh e que ele consome 400 mAh. Ou seja, se esse conjunto de bateria consegue me fornecer 800 mAh durante 1 hora, então por quantas horas ele vai conseguir me fornecer 400 mAh? Perceba que 400 é a metade de 200. Então a gente não precisaria nem tanto efetuar essas contas aqui. É só a gente ter o raciocínio que se ele fornece 800 mAh durante 1 hora, metade de 800, ou seja, 400, vai equivaler ao dobro do tempo.
Ou seja, 2 horas vai ser a autonomia do conjunto de microcontroladores e sensores. Se você fizer o cálculo, vai dar a mesma coisa. Então, como eu falei, a gente tem que pegar sempre a menor autonomia. Será que a gente tem 2 horas e 80 minutos? Então, a autonomia prevista para o robô se deslocar em linha reta é justamente a autonomia dos motores, que é menor, 80 minutos. Que é aqui a letra D.